Meta Notícias fazendo mais uma reportagem exclusiva para a comunidade da região carbonífera. Prefeito, do que exatamente são os crimes eleitorais que o senhor está sendo acusado? Bom, eu da campanha passada, em que nós ganhamos por 40 votos, a oposição ficou inconformada com o resultado. Aqui contra mim trabalharam contra mim 3 ex-prefeitos, né, e uma coligação muito forte. Nós coligamos com o Partido dos Trabalhadores, quando, antes da eleição, todos queriam ser vice da nossa chapa. Infelizmente, nós pegamos o governo, apoio do governo federal e do governo do estado, para que a cidade pudesse ter futuro, e nós não nos arrependemos. Isso aí fez com que a oposição, inconformada, abrisse contra nós 14 processos eleitorais. Processos corriqueiros, vou te dar um exemplo. Eu tenho o meu advogado que me defende, ele era CC na prefeitura. Então aí botaram um processo que eu estava usando a máquina para me defender. No interior nós tivemos secas, abrimos mais de 300 poços de água para que o nosso agricultor não viesse a perder esse gado por seca. Todo mundo sabe, no ano de 2002 nós tivemos uma grave seca aí que atingiu todo o estado do Rio Grande do Sul. E nós abrimos mais de 300 poços. Nos denunciaram desses poços, nos denunciaram das entradas do colono. O colono tem que tirar a sua produção, nos denunciaram disso aí, nos denunciaram de contratação de estagiários, né? E isso também foi objeto de um processo na Polícia Federal. Nós tivemos 4 processos investigatórios na Federal. Esse de estagiário, de que nós tínhamos dado 14 placas de táxi, o que não é verdade, e tanto é que ficou comprovado nos autos. Não fomos indiciados em nenhum. Nesse que está dando a repercussão estadual, é um processo que nós fomos caçados aqui, mantidos no TRE, e ganhamos uma liminar em Brasília, e ganhamos de 7-0 no pleno do tribunal. O processo que está lá não é nada novo, é requentado em cima do processo em que nós ganhamos de 7-0 no TSE. Aliás, ao TSE foram 7 ou 8 processos, nós ganhamos todos. Então, aqui na cidade, o que a gente tem a dizer é o seguinte: foi uma grande armação pela oposição, e aqui na cidade não está tendo mais repercussão. Olha, você ser indiciado pela Polícia Federal é um troço que choca, né? Não está me chocando pelo simples fato de que é crime eleitoral e pelo fato de que é notícia requentada. Nós já fomos absolvidos no eleitoral em Brasília, e nós vamos sim, com certeza, se não houver alguma prova, porque nós não tivemos acesso ao processo. Veja bem, eu fui ouvido pelo delegado Rafael, na Polícia Federal, e o delegado disse ao meu advogado: não, amanhã está à disposição, porque eu vou fechar e remeter ao Ministério Público. E então está à sua disposição. 3 dias nós tentamos botar a mão no processo. Qual não é a minha surpresa quando liga o repórter da 0 Hora, tendo o inquérito em suas mãos. Então, quer dizer, olhe, e eu vou aqui elogiar o trabalho desse delegado federal. Eu vou elogiar, porque ele se prontificou a ser testemunha nossa, porque veja bem, a principal testemunha acusatória foi levado a ser ouvido pelo delegado lá em Porto Alegre, na Polícia Federal, pelo candidato que perdeu a eleição para mim. Tá? Então o delegado perguntou para ele: mas vem cá, quem é o senhor? O senhor é advogado? Não, mas quem é o senhor? Aí o delegado descobriu que ele era o candidato que perdeu a eleição para mim. Veja que prova idônea, que testemunha idônea é essa pessoa que é levada pelo o cara que quer o meu lugar. A oposição se organizou para fazer as denúncias, né? Para as denúncias e até para plantar provas. Vou dar um exemplo. No caso dos estagiários, disse o delegado Rafael para nós no meu depoimento. No caso dos estagiários, uma das testemunhas, que era estagiária ouvida, disse que foi orientada pelos meus adversários a dar o testemunho. Aí o delegado da Polícia Federal arquivou esse processo. Não há prova substancial, nós não enxergamos essa prova. A única testemunha que tem é o cara que é sobrinho de uma pessoa que perdeu um contrato aqui para prefeito. Eu fui acusado por não declarar o aluguel desses carros. Como é que eu vou declarar se eu não sei?
Primeiro lugar. É isso que eu fui acusado. Mas que eu teria R$3.000 do Expresso Vitória. O Vitória me deu R$3.000 para a campanha. Não pode, pessoa jurídica não pode doar pessoa pública. Nós ficamos sabendo, pegamos o dinheiro da conta de campanha e devolvemos para a conta eleitoral federal, né? E R$4.500 que o PT tirou da conta dele e botou na minha. O que sujeitou a rejeição das minhas contas. Esses 3 itens dá R$8.000, R$9.000. Então eu fui acusado por não ter declarado R$8.000. Esse era o processo. Que foi dia 19 de dezembro, um dia antes da minha diplomação. Dia 19 de dezembro, a eleição foi 7 de outubro, né? 19 de dezembro. Bom, aí eu fui acusado disso aí. Mas o que é isso? A jurisprudência da legislação eleitoral, ela já diz o seguinte: não declarando em até 10%, não há crime. Foi o que eu ganhei em Brasília. Esse era o processo. 7 meses depois, apareceu essa testemunha que dirigiu o carro, que por incrível que pareça, é sobrinho desse cara que eu tirei um contrato dele dentro da prefeitura, e vai num promotor encharqueadas, que não era o promotor da campanha, e lá ele dá um depoimento dizendo que a meu mando, ele transportou 180 eleitores. Pessoal, 180 eleitores? E aí ele foi em juízo e não apontou um nome, onde ele diz que ele, no dia da eleição, transportou 180 pessoas. Pelo amor de Deus, para tu juntar 180 pessoas, pessoal, e não declinar um nome, diz então, eu carreguei meu irmão, carreguei minha mãe, minha avó, é cadeirante, eu carreguei, mas dá o nome de uma testemunha. Ele não deu nenhum, não sabia a data. E que também, num prisma com 10, agora eu não tiro a razão. Esses 12 carros que eu fiquei sabendo que não fui eu que aluguei, e aí tem várias pessoas que estão indiciadas no inquérito, que carregaram, né? Mas cabe à justiça esclarecer quem é que foi transportado. O crime se dará no momento que disser quem foi transportado, porque até agora o único que disse que transportou 180 foi esse menino. Foi uma grande armação e que a gente vai provar de que efetivamente nós somos indiciados. Agora, ser culpabilizados, tipificado criminalmente, que eu comprei voto, que eu transportei eleitor, e isso aí, e que houve formação de quadrilha, pelo amor de Deus, eu ganhei todos os processos. O que existe é um inquérito da Polícia Federal de 4 outros que foram lá. Eu já fui ouvido 4 vezes. Cassação de mandato inexiste. Eu ganhei os 14 processos que foram instaurados contra a minha pessoa. Ponto. Então não há aqui de se falar em perda de mandato. O que adveio de alguns desses 14 processos, foi como eu expliquei dos estagiários, né? Foram investigações se houve crime. Ou seja, se houve a compra de voto, se realmente eu empreguei estagiário em troca de voto, que já foi comprovado que não foi. E então, outros 3 inquéritos da Polícia Federal, eu não fui indiciado. E nesse, que é o da cassação, que eu ganhei de 7-0 no TSE, o delegado achou de me indiciar por compra de voto e a questão e formação de quadrilha. Com o governo que nós fizemos, metade era contra mim e metade era a favor. Hoje eu vou te dizer que 90% está com nojo disso que está acontecendo em São Jerônimo. Tanto é que não deu repercussão na cidade, a gente sai para ver, a gente quer ver, até nos jornais daqui tão light, estão reproduzindo a notícia que o repórter da 0 Hora teve acesso da mão do delegado. E vocês é o primeiro grupo de imprensa que me vem aqui para ouvir detalhadamente, porque nem os meus jornais se deram ao trabalho de vir me entrevistar, simplesmente reproduziram a reportagem da 0 Hora, porque sabem de que essa situação é uma situação que eu não tive envolvimento e que só trouxe prejuízo para o município de São Jerônimo. Você vai e olha no Facebook, não existe um posicionamento contrário à minha pessoa. Você olha no sair, perguntar para as pessoas não acreditam. Elas só dizem o seguinte: mas essa gente não deixa esse rapaz trabalhar. Então, eu quero agradecer, eu não quero deixar nada dito, eu quero agradecer a confiança que as pessoas estão depositadas em mim. E a gente pede para você que você sempre dê o like, que curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal para você ficar sabendo sempre em primeira mão todos os locais e entrevistas que a gente vai estar fazendo aí pela região. Muito obrigado e Meta Notícias, informação transforma.